Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Ô, Varão, ontem você falou que a gente podia ter tomado café ontem, mas ontem eu passei o dia no hospital, você acredita? O que você tinha? A minha vizinha aqui ficou doente, me chamou, rapaz, para me levar ela para o hospital, porque ela não tem recurso, né? Uhum. E eu levei ela para o UPA, cara, e fiquei lá, cara, até umas 3 horas da tarde. Mas ela Aí tá não bem? deu tempo de fazer nada. Eu acho que ela tá melhor, porque ela não me ligou até agora, né? Ela falou que se ficasse mal ia me chamar de novo. Até agora não me Sabe que é chamou, não. uma coisa engraçada? Porque eu lembro, né, que teve uma época que você ia ficando sem carro e aí onde você tá, não dá para ficar sem carro, né? Porque realmente é tudo muito, muito longe, o acesso e a condução é inexistente. É, Né, você já fazia os corres de ajudar, né? E eu sempre tive isso na minha cabeça, né? De uma forma geral, quando a gente olha, a gente fala assim, né? Puxa, eu queria ter condição de ajudar mais, eu queria ter condição de fazer mais, eu queria ter condição né? Se eu fosse rico, eu faria tanto. Mentira, porque quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito, né? Quem não ajuda no pouco, não ajuda no não muito, né? ajuda. Não. E então, essa sua dedicação aí ao outro, né? Que não é de hoje, é uma coisa que está no seu DNA aí, ela é muito louvável, né? E eu mesmo aprendi muito com isso, né? Porque, é, 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 sem querer, né, mencionar aqui, né? Às vezes a gente comenta algumas coisas e parece que é para ficar se amostrando em alguma coisa do gênero, mas não é o objetivo, né? É de incentivar, né? Não, não. É um dom que Deus Deus dá pra gente, varão. abençoar os outros também, né? Para que a gente possa É. transbordar, para que a glória de Deus possa refletir através de nós, né? E assim, melhor coisa é ter para dar do que receber, né? Porque eu já recebi essa básica de igreja durante um tempo, já recebi ajuda de pessoas quando fiquei desempregado e tal. E Deus nunca deixou faltar nada, né? Sempre usou pessoas gentis, pessoas boas para nos ajudar. Mas, na verdade, a gente quer ter para dar. A gente não quer depender, né? A gente não quer pedir, a gente não quer receber. Você quer trabalhar e ter o seu para poder fazer, né? Então, quando Deus nos abençoa, assim, que você testemunha, pô, eu levei alguém no hospital, eu ajudei, ou alguém precisou de uma cesta básica, a gente estava ali e tal. Pode até não sejamos ricos, mas somos prósperos, né? É sempre bom poder transbordar, né, velho? Eu fico contente com isso aí, com essa disponibilidade, né? Com É aquilo que eu sempre esse falo, tempo, né? né? Eu sou pobre, mas enriqueço a muitos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Porque todas as coisas eu posso naquele Amém. que me fortalece. Porque Exatamente a isso. gente ora, né, pelas pessoas, a gente intercede, a gente corre. Esses dias atrás aí um pastor lá de São Paulo, cara, ele veio pregar aqui na nossa igreja e quando ele chegou aqui, o carro dele quebrou a correia dentada, cara. Pronto. Aí ele ficou, pregou na igreja e tudo. Quem é que foi levar ele para casa? Seu Mário. Botei ele, a esposa e mais 2 filhos dentro do carro. Meu Celtinha, eu falei, vou lá. Deixei ele lá em São Paulo, na casa dele, cara. Cheguei em casa 1 hora da É, manhã. Mas amei. Para mim é um Essa prazer. prontidão, essa prontidão para atender o chamado, ela é maravilhosa. Não vou dizer que é rara, né? Porque no nosso meio evangélico, ela é bem comum, para falar a verdade, né? Mas tem um número bom que se esconde, né? Tem um número bom de gente aí que né, se Não puder vai passar, não, cara. eu passo. Não se Mas dispõe, não. não, é legal, é legal. Essa disponibilidade, essa questão de atender o chamado, essa questão de... O pessoal fala, eu não gosto de envelope, não gosto, né? Você parece que, né, gosta dessa coisa. Não, a gente vai porque as pessoas precisam, porque quando elas nos veem, elas se sentem mais acalentadas, elas se sentem ali auxiliadas. E porque tem muitos lugares que você chega e não tem ninguém nem para fazer ali a despedida da pessoa e o conforto da Deus tem família, e me trazer usado um muito lar. no cemitério E também, não, viu? Deus tem me usado muito no cemitério. Nossa, eu vou te falar, viu, cara? Quando eu chego assim, eu faço a diferença no cemitério também. Mas é bom, é bom.
É bom porque o evangelho está sendo pregado, não é, Varão? É isso. Mas vamos deixar o Fábio falar, né? Bom dia, Bom dia, Bom Diego. dia, meu filho. tudo bem? Deus te abençoe, Deus meu filho. abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Nossa. É, vocês estavam falando aí, né? O Jurandir falou uma coisa que é tão bom a gente ter para poder dar, né? Para poder transbordar no outro e que veio na minha mente que é, também é muito bom a gente reconhecer que a gente não tem, sabe? Que a gente precisa do outro também, sabe? Porque quando a gente se sente autossuficiente, né? O nosso orgulho tapa os nossos olhos, né? E nos cega, sabe? E esses dias foi muito importante para mim porque me fez lembrar, porque faz uns 2 dias atrás até mandei uma mensagem pro James, falei, irmão, tudo bem, você pode falar, né? E eu tava mal aqui, né? E algumas coisas têm acontecido aqui comigo e tal, e é bom a gente receber, às vezes, uma palavra, né? Um suporte, né? E o que a gente tem feito aqui todos os dias, né? E isso tem me ajudado bastante. E eu lembro que tinha acontecido uma cena aqui em casa, né? Com as visitas que estão aqui, e eu acabei falando algo respondendo de uma forma mais brusca, né? Com uma pessoa que está aqui comigo, com um cunhado meu que tá falando de ir para a igreja, ele acabou debochando, e aí eu, na hora ali, respondi de uma forma mais forte ali com ele, falou, "Ó, isso aqui é uma casa de cristão, né? Você não faz isso e tal." E o James até falou, né? Falou, cara, vai lá e pede desculpa para ele, né? Conversa com ele, pode ser uma oportunidade e tal. E eu ainda até falei na hora, falei, meu, assim, não, tal, não sei o quê. E aí teve um momento ali, ontem, teve uma oportunidade ali, foi ontem, foi no dia seguinte que saiu, a gente, ele me chamou ali, porque tava arrumando a bicicleta da minha filha, isso aqui e tal, tava com um problema ali. E aí eu senti uma proximidade dele, uma oportunidade. Aí depois eu chamei ele num canto ali e falei, né, olha, eu, né, queria te pedir desculpa por aquele momento ali e tal, né? Eu não deveria ter respondido daquela forma, né? Não gostei do que você fez, tudo bem, mas eu também não estava certo de ter respondido daquela forma, de ter, né? É, enfim. E ali abriu uma porta, né, para ele falar, não, mas eu também sou um cara tem minha espiritualidade, também acredito em Deus, né? Tal. Eu ainda falei, da forma como você respondeu, ainda você ter sendo uma referência, né? Um motivo assim, para as outras crianças olhando, dá a impressão que é uma bobagem acreditar em Deus, né? Não, não, mas eu não quis dizer isso. Eu falei, tudo bem, mas. Ele falou, caramba, se eu passei essa mensagem, eu passei de forma errada, né? E aí, assim, trouxe uma reflexão para ele também, né? Então, eu acho que como é bom a gente receber conselhos uns dos outros, né? Sério. Peça para ligar para os serviços de emergência ou para alguém em quem você confie. E tá acordado aqui. Hum. E, bom, e enfim, né, cara, ontem aconteceu algumas coisas aqui em casa, aí passou, né, isso daí, né, no dia seguinte aconteceram algumas coisas aqui em casa, onde ele se sentiu insatisfeito com algumas as coisas que tinham acontecido entre ele e as outras pessoas, né. Ele queria fazer um passeio mais família, ir num parque, todo mundo passear, e grande parte das pessoas queriam fazer compra. Queria, não, vamos pro shopping fazer compra. Eu falei, cara, sábado de manhã fazer shopping, faz durante a semana, vamos curtir a família e tal. E aí, assim, eles entraram em desacordo, né? E eu fiquei em casa, né? Eu fiquei em casa e ele também ficou em casa, né? E aí, né, Papai do Céu entrega as oportunidades no momento certo, né, cara?
E aí a gente começou a bater um papo, começou a trazer coisas da Bíblia ali, né, e trazer várias reflexões. E uma das reflexões que a gente tem mais, assim, né, quando a gente conversa com as pessoas pela primeira vez, é em relação à incredulidade, né? A incredulidade é muito forte, né? A gente percebe justamente porque eu acho que uns 2 dias antes a gente estava numa roda ali, tem uma fogueirinha que eu fiz ali no quintal ali, todo mundo fora da roda e por razão ver a história de Jonas ali, né? E a minha filha inocente, né, pequenininha ali, 10 aninhos, contei a história de Jonas, que engoliu ali a baleia e tal, daí ele falou, daí ela falou, né, nossa papai, mas isso não é verdade, né? Daí eles começaram, Bia, não, isso aí é só um conto, né? Isso não é verdade. Daí eu falei assim, eu acho que é verdade, né? Mas como assim, papai? Não faz sentido. Eu falei, filha, mas se o papai do céu falou, então é verdade, né? Tá na Bíblia. Aí a galera, tipo, uns deram risada, outros ficaram assim, né? Falou, esse cara tá meio maluco e tal, né? E aí a gente ontem tava justamente falando sobre esse ponto, né? Não sei se a história de Jonas não é para você é verdade, não é, mas assim, espiritualmente ela é verdade. Então, assim, né, se você, a história, a Bíblia não é, assim, uma forma que eu enxergo, né? E eu ouvi já pessoas falando, mas assim, a Bíblia não é um livro de história, né? A Bíblia é um livro espiritual, né? Então, assim, eu creio. Né? E acabou. Então, assim, faz sentido eu ficar querendo contestar, né? E aí, assim, peraí, entendi. Então, assim, agora você crê que Jesus fez os milagres? Não, Jesus fazia lá e tal, transformava o coração. Não, não, mas para mim, já fez os milagres. Pra mim, não. Então, trouxe uma visão diferente e aí comecei a colocar outras coisas do tipo, olha, vem cá, né? Jesus fala sobre isso, ensina sobre humildade, fala, né, sobre pensar no próximo. E aí comecei a trazer exemplos que acontecem na própria vida dele, né? Olha, você mesmo é um cara que é um servo de Deus, você é um cara que está servindo a família o tempo todo, você é um cara que vai lá e faz as coisas pelas pessoas, você quer ver as pessoas bem, você quer ver. Cara, e foi engraçado, eu comecei a falar, cara, o cara começou a chorar, cara. O cara começou a chorar, né? Eu falei, olha, o que você precisa, às vezes a transformação que você quer dentro da sua esposa, a transformação que você quer dentro da sua filha, cara, tá na palavra, cara. E a gente fica criando resistência, né? Resistência para a palavra, mas às vezes o que a gente precisa para nossa vida tá aqui dentro, cara, sabe? E aí eu contei, né? Eu falei, olha, assim, fui contando os meus testemunhos, assim, né? E aí até contei a história lá que a gente viu, né, James? De parar a chuva, né? Aí ele olhou e falou, não, Fábio, eu conheço você é um cara que se empolga muito. Você tá. Ele não falou que eu tava mentindo, você tá exagerando, né, cara? Que eu conheço você. Eu falei, tá bom. Mas assim, a semente plantada, né? Plantada, né, cara? Enfim. Mas acho que o principal aí é, como a gente fala, né? Que a gente tem para dar, mas a gente está aberto para receber, né? Porque a palavra que o James trouxe ali, meu, vai lá e conversa com ele, né, cara? Pede desculpa para ele, né? Então, assim, e foi algo que aconteceu entre ele e minha cunhada, porque acho que minha cunhada tinha combinado de sair às 5 da tarde, ele tinha saído para andar de bicicleta, chegou às 5h10. Quando ele chegou às 5h10, minha cunhada foi para cima dele, ficou, caramba, não sei o que e tal. E ele respondeu de uma forma, não brigou com ela, ele é tranquilo também, mas ele ficou, ele mostrou uma insatisfação, né? E aí, falou, tá vendo? Se a gente tivesse oportunidade de agir de forma diferente, como Jesus ensina, que ao invés de você ter ido se irado com ela, você ido lá e dado um abraço para ela, e brincado com ela, tal, mostrado amor para ela, talvez tivesse, né, causado uma transformação, né, no coração dela, né, e ela tivesse refletido diferente. Da mesma forma que eu fiz com você. Quando eu respondi né, de uma forma abrupta lá para você, se eu tivesse tido uma resposta mais branda, se eu tivesse, né, agido com mais carinho, talvez você tivesse olhado e falado, caramba, o que aconteceu com esse cara aí? Esse cara não cirou, né? Então essas pequenas transformações que vai mostrando, né, as ações de Jesus na nossa vida, né? Ele falou, Fábio, realmente eu percebi que você mudou bastante, a sua família tem mudado bastante, o comportamento dos seus filhos mudou bastante para ele. Falei, então, assim, obrigado, né? Eu não consigo enxergar, né, tanto,
né, da forma como você está falando, mas isso é o agir de Deus, né? Porque ele vai transformando realmente na raiz, né? Eu não preciso mais ficar controlando as minhas ações, controlando a minha boca, né? O próprio coração vai sendo transformado, né? Bom, enfim, já começou a virar vaidade, mas está tudo certo. Uma vez uma pregação do Subirá e fala dessa passagem de Jonas. E aí ele disse que um cara falou, teve esse mesmo discurso com ele, falou assim, mas ô Subirá, esse negócio da baleia, você realmente acredita que a baleia engoliu um homem? Ele virou pro cara e falou assim, lógico que eu acredito. E se na Bíblia tivesse escrito que o homem engoliu a baleia, eu também acreditaria. E aí, cara, ele contou. É que eu, puxa, eu sinto tanto, cara. Eu tô pedindo para Deus para consertar o meu cérebro, que eu acho que eu destruí durante a minha vida, sabe? Se ele me abençoar, eu vou ser capaz de lembrar mais das coisas. Mas nessa mesma pregação, ele conta que recentemente eles encontraram indícios de ou uma baleia específica que tem um outro nome que é capaz, que tem outros casos, inclusive, que a baleia engoliu, e aí, pela anatomia, é possível que a pessoa sobreviva lá dentro durante dias, assim, sabe? Ou seja, é a ciência comprovando o que há na Bíblia depois de milhares de anos, entende? Isso acontece o tempo todo, assim. Como tem também, como eles descobriram lá, se não me engano, os arqueólogos descobriram essa história de Jonas dentro da baleia nos escombros de uma escavação. Que isso está contado lá, cara. Assim, quer dizer, se eu soubesse dessa história, você poderia levar, inclusive, para eles É, e falar, ó, lembra aquilo que a gente estava conversando? Mas e foi assim, engraçado, porque no dia seguinte que aconteceu isso daí, eu tava assistindo um vídeo, cara, e o vídeo veio falar justamente de Jonas e da baleia aí, cara. E, se eu não me engano, era o Subirá, cara. Não, não é o Subirá, um desses caras que estão sempre no YouTube, assim, aí ele tava falando que, pô, mas, vem cá, se Deus foi capaz de fazer o mundo, fazer a lua, fazer isso, fazer aquilo, e uma baleia engoliu um homem de menos. Isso aí é só mais um detalhe. Enfim, eu achei muito engraçado, inclusive a coincidência, né, cara? Porque tinha como é o Jesuscidência, né, cara? Como as coisas são uns milagres mesmo, né? E só experimenta quem aceita, né, cara? Quem mergulha. Esse é o quebrar da incredulidade, né, cara? Mas foi interessante. E aí, uma das coisas que. É, nossa, é engraçado, porque você. Peraí, você estava aqui em casa um 2 dias, no dia anterior, né? E aí, assim, estavam colocando a música ali e tal, e aí tava o Zeca Pagodinho, e eu cantando umas músicas pra Orixá, velho. Aí eu falei pra ele, falei, não, para, mano, agora já deu, vai, mano. Dá pra colocar uma outra. Agora vocês pisaram, assim, vai, mano, ajuda aí, vai. Ou qualquer coisa, mas troca isso aí, pelo menos, né, mano? Mas, ó, só de respeito, porque isso aí é a crença do cara e tal. Eu entendi. Aí no dia seguinte a gente tava conversando e ele falou justamente, como assim? Você pede pra trocar? Eu falei, cara, eu não tô pedindo pro cara mudar a religião dele, tô falando pra ele que ele não vai cantar o hino dele dentro da minha casa, eu sou um cristão. Ah, mas isso aí é falta de respeito, você não considera o outro, tal. Eu falei, não é uma questão de considerar o outro, é questão que não é isso. São esses princípios, né, que eu vou pregar dentro da minha casa, né? E é engraçado porque, assim, na cabeça das pessoas, que é importante a gente entender, né, qual que é a linha de raciocínio do outro, né? E a linha de raciocínio dele era que era um desrespeito eu não deixar o outro se expressar também, né? Bom, curioso. Mas a gente foi nada como uma boa conversa, né? Bom,
O devocional também é isso, viu, Fábio? É a gente conversar, ouvir o outro, se expressar, colocar algumas dúvidas em pauta, né? É muito bom isso. Faz parte. Acho que Você já ouviu a história de John Sweeter, um americano aí? Em 1803 a 1880, emigrou aí para a Califórnia e, beneficiado por circunstâncias favoráveis aliadas a habilidades, ele conseguiu ganhar uma grande fortuna como proprietário aí de terras e criador de gados aí nos Estados Unidos. Ele era um homem de talento, em quem eu aparentemente não falava nada, sabe? Certo dia, alguém descobriu ouro em um rio que ficava próximo à casa dele, e esse foi o início da sua decadência. Na corrida do ouro, que se seguiu, milhares de pessoas ocuparam suas terras e as devastaram. Roubo, assassinato eram comuns naquela região, ali naquela época. Por fim, o infeliz suíço foi obrigado a abandonar a sua propriedade. Ele buscou na justiça, nos tribunais, mas ninguém o apoiou, morreu na miséria. Hoje, a próspera cidade de São Francisco está situada nas terras que pertenciam a ele. Essa famosa e chocante história verídica deveria nos fazer refletir. Hoje também é imprescindível construir uma casa sobre uma fundação sólida. Mas não estamos nos referindo aos bens materiais, tão instáveis. Ainda na mesma parábola, Jesus Cristo falou acerca de uma pessoa que ouve suas palavras e as obedece. Ele compara tal indivíduo como um homem que construiu sua casa sobre uma rocha firme. Ouvir a palavra de Deus é colocá-la em prática. São duas coisas bem diferentes. Quem não cumpre ambos os requisitos é chamado de insensato. Esse homem trabalhou tanto, mas em vão. Assim acontecerá com os insensatos que viveram só para si mesmo e para este mundo. Será grande a queda deles, pois ninguém escapa da morte e ninguém escapa de Deus. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Então, às vezes, o ser humano ele é tão cego, tá tão virado para si próprio que ele não percebe que tudo vai passar, né? Que as coisas materiais é furado. Por isso que nosso Senhor Jesus foi buscar tesouros no céu, porque lá as traças não corroem, né? Aqui na terra, amados, se a gente conseguir poder estar dividindo, nós estamos fazendo grandes coisas. É isso que Deus quer de nós, amados. É essa sensibilidade, porque nós não vamos levar nada daqui, varão. Nós vamos se apresentar diante de Deus com as mãos vazias, sem nada, não vamos levar nem a roupa do corpo, né? Então, bens materiais. Quantas pessoas às vezes morrem por causa de um tênis, por causa de uma bicicleta, por causa de um bem qualquer? Aqui em São Paulo, antes de ontem, um cidadão de 89 anos, 79, se não me falha a memória, ele saiu do mercado lá, foi fazer as compras lá pro final do ano. Quando ele estava saindo, que ele ia entrar no carro, o Noia chegou perto dele e me dá a carteira aí. Ele não quis dar, o cara deu um tiro no peito dele, varão. E tomou a bolsa dele e saiu andando. O cara perdeu a vida ali por causa de uma bolsa, por causa do dinheiro. A mulher lá ficou chorando. Socorro, socorro. Olha, rapaz, coisas assim que inexplicável. E o que é que a palavra de Deus fala? Pedi, dar-se-vos-á, meu irmão.
Não importa. Pedir, dá-se-vos-á. Ah, é meu relógio, é meu anel, é meu celular, é meu carro. Meu irmão, a vida é preciosa, entendeu? A vida é preciosíssima. Então, tem que se pensar nisso. E a pessoa só está preparada para dar quando ela conhece a Deus. Quando ela conhece a matemática de Deus, que a matemática de Deus é essa, é dando que se recebe. Como é que o homem natural vai entender isso? Não vai, não vai. E você só dá aquilo que você ganha, aquilo que você só pode dar o que você tem. Se você não dá, é porque você não tem, entendeu? Se você se recusa a dar, é porque não é seu. Você não tem. Você está tomando uma posse de uma coisa que não é sua. Essa é a grande verdade. A matemática de Deus é complicada para o ser humano, mas nós cristãos, nós que conhecemos a Cristo, nós temos que entender isso. É aquilo que eu falei agora há pouco. Eu sou pobre, mas enriqueço a muitos. Mas como que um cara pobre enriquece a muitos? Não tendo nada e possuindo tudo. Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu posso orar por você, eu posso interceder por você, eu posso ajudar você, eu posso me dispor a você. Mas não sou eu que faço isso, é Deus que faz em mim fazer isso. Porque eu mesmo não faço nada, é Deus que faz. Ele quer que nós sejamos instrumento na mão dele para poder fazer, para que o nome dele seja glorificado. É como uma pessoa tropica na sua frente. Você vai dar risada, você vai fazer chacota. Não, Deus está te dando oportunidade, Fábio, James, próprio Jurandir, de estender a mão para aquela pessoa. Ô, o rapaz caiu, levanta aí. Vamos abraçá-lo. Você se machucou? Você está bem? Oh, muito obrigado, muito obrigado. O nome de Deus é glorificado através dos gestos. É assim que Deus quer de nós, amados. É a nossa presença a todo instante, em todo momento, em qualquer situação. Amém? Vamos fazer oração? Vamos. Tá chegando. Não sei se é oração de encerramento ou é oração para começar, né? Girando de hora Hoje pra é. gente. Pode fazer um bate-papo aqui, se bem que o capítulo todo, o livro todo É tem um curto. capítulo, né? E é curto, né? Mas É curto. é que hoje, especificamente, 8h30, eu Não vai dar vou tempo, Vai acho que é dar um uma capítulo saidinha. curto. É. eu vou assistir um filminho com família aqui com o pessoal. Eles estão esperando o Tá bom. devocional. Você faz pra gente sugestão de oração? Ora sim, Por favor. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante da sua presença mais uma vez, pedindo nesse instante, Pai, para que o Senhor possa abrir aqui o nosso entendimento, para que nós possamos meditar na tua palavra, Senhor, e que nós possamos aprender um pouco mais de ti. Obrigado por esse introdutório, ó Pai querido, obrigado por essa oportunidade ímpar que o Senhor concedeu aí, Senhor amado, ao Fábio, de estar ali conversando com o seu familiar. Obrigado, ó Pai querido santo, pela vida do Mário, né, por essa disponibilidade que ele tem de estar atendendo aí ao próximo, Senhor amado. Obrigado, porque com essas histórias, ó Senhor, nós aprendemos, nos aperfeiçoamos, Senhor amado. A partir desses testemunhos, ó Pai querido santo, nós construímos, Senhor amado, o nosso pensamento e também, Senhor amado, tentamos, de alguma forma, multiplicar o que temos recebido. Que o Senhor possa agora abençoar, ó Pai querido e santo Fábio, na sua explanação, que nós estejamos aqui atentos ao Senhor amado para nos alimentarmos desse maná espiritual. Abençoa os irmãos que não puderam estar conosco nesta manhã. Visita-os, ó Pai, nos seus afazeres. Visita-os naquilo que estão, Senhor amado, empenhados, ó Deus. Toma-os, Senhor amado, a cada um, Senhor, e abençoa, Senhor, segundo a medida da fé de cada um dos teus filhos. Sê conosco aqui nesta manhã, eu te peço.
Abençoa-nos, ó Senhor, alimenta-nos, ó Senhor, ser glorificado através aqui da tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse livro aqui é Amém. um livro pequeno, mas ele trouxe algo aqui para mim que me deu um nó na cabeça, viu? Vou ser sincero com vocês e vou pedir aí que vocês tenham misericórdia. Eu vou fazer uma leitura aqui, vou fazer uma leitura também da explicação que tem aqui. João realmente ele pega pesado às vezes, viu? Né? Eu vou ler aqui eu mesmo e aí uma leitura rápida e já volto. A gente está com um tempo apertado. Mas aqui, ó, 2 João. Aí para vocês mostra 2 João 1 ou só 2 João? Um capítulo É a Só só, segunda. segunda carta de João. segunda. Tá. Então, 2 João, aqui tá lá, ó. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Bom, aqui ele faz aquela a saudação inicial, né? Mas é uma coisa que eu achei legal aqui, que João vem e fala em nós, conosco, né? Com todos eles, com a igreja, né? Então, a graça de Deus, né? A misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai e Jesus Cristo. E essa carta, aqui, só lembrando, essa carta de João, ele fala aqui na minha introdução que ela foi escrita um pouquinho depois da primeira carta, né? E ela vem se opor justamente àquela questão de eles acharem que Jesus não foi um homem de verdade, né? E ele vem alertar justamente sobre essa questão, né? Que é a mesma coisa que ele estava falando na primeira carta também, tá? E essa carta, eles acham que foi escrita mais ou menos 90 anos depois de Cristo. Em João, né? Então, aqui, ó. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Ele está mandando uma carta para a igreja, tá? Então, quando ele fala dos filhos aqui, dos irmãos, ele fala das igrejas. Então, os irmãos, vai ter uma parte que vai falar, os seus irmãos aqui mandam, né, saudações. Ele está falando dos irmãos de uma outra igreja para essa igreja. E quando ele fala dos filhos, são as ovelhas aqui da igreja, né? Então, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, né, peço-te, não como se escreveste mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, andeis nesse amor. É que andeis nesse amor, né? E a gente vem falando o tempo todo, né? Que é amar uns aos outros, né? João era muito forte nisso, né? Agora ele vem pegar uma parte mais pesada aqui, que depois eu vou ler um trecho aqui da minha explicação. Vou achar uma lanterna aqui para me ajudar. Aqui. Mas aqui ele fala: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. E aqui ele fala, ó, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. É, e aqui eu acho que ele vem falar justamente sobre aquela questão, né, de todo mundo que, às vezes, um pastor, uma pessoa que já conhece a palavra, né,
e ela quer se apoderar da palavra, né? E desviar, né, a glória de Deus, né? E puxar a glória para si, né? Então, tudo aquilo que ultrapassa a doutrina de Cristo e não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Agora, se alguém vem ter convosco e não te traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Aqui eu falo que João ele pega realmente pesado, né? Vai para cima né, da pessoa, né? Como uma situação onde a pessoa se desvia do propósito, né? Então, para que essa pessoa não receba incentivos, né, para que ela continue fazendo isso, né? Que ela seja exortada, né? Que ela, né, seja chamada a atenção, né? Né? Mas que ela... E outra, a gente sabe também a forma como fazer isso, né? Bom, a gente leu em algum capítulo que fala que caso o pastor na igreja esteja fazendo alguma coisa indevida, né? Ele seja exortado até em frente, né, à igreja, né? Porque muitas vezes a exortação ela tem que acontecer no privado, né? Mas no caso do pastor, né, em relação à igreja, a própria palavra diz que era que ele seja exortado, né, justamente para que sirva de exemplo, para que os pastores tenham responsabilidade sobre a palavra, né? E João vem trazer justamente algo relacionado a isso, né? Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, né? Não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más, né? E aqui eu vou ler um trecho do que a minha explicação que fala na minha nota, do que significa não o recebeis em casa, nem lhe deis boas-vindas. Ó. Essa medida prudente contrasta acentualmente, né, com a exortação dada em 3 João 5:8, né, para que recebessem os crentes que proclamavam a verdade. Ambas as epístolas contemplam a situação do século I, né, quando os mestres viajavam de cidade em cidade e em relação à residência e alimentação, né, que dependiam da hospitalidade dos membros da comunidade cristã local, né. Bom, são os missionários aqui, né? Essa hospitalidade significava endosso do ensino e do ministério de um mestre. Por isso, os que ofereciam hospedagem precisavam usar discernimento teológico ao oferecer sua casa como plataforma para a instrução de um visitante, né? É provável que a proibição aqui tenha a ver com a noção de que a contínua e íntima comunhão eclesiástica com os falsos mestres pode infectar uma pessoa. Ver, por exemplo, a afirmação de Paulo de que um pouco de fermento leveda a massa toda, né? No contexto de que uma pessoa imoral deve ser disciplinada pela igreja. Se não se arrepender, deve ser excluída da comunhão, para que a imoralidade não se espalhe para os outros, né? Em consequência, João diz aqui que essa permanente comunhão íntima resulta em que a pessoa se torne cúmplice das obras más dos falsos mestres, enquanto Gaio e outros que recebiam e ajudavam os mestres itinerantes da verdade de Cristo se tornaram cooperadores da verdade. Ele vem justamente exortar sobre essa questão, né, que a pessoa que leva a palavra, porque quando você lê a princípio, né, se você não tiver uma leitura mais precisa, o entendimento é de que, se a pessoa, então, ela não é cristã, ou se a pessoa não tem o entendimento da palavra, né, você fecha as portas para essa pessoa. E isso não é verdade, né? Porque a verdade é que a gente tem que sempre estar tendo um olhar misericordioso, né? A gente até leu aí, acho que no início do livro de João, fala algo sobre a piedade, né? Sobre a misericórdia, né? Sobre ter o entendimento de que quando o outro não tem entendimento da palavra, né? Que a gente tem um olhar misericordioso, e não um acusador, né? Porque o nosso papel não é esse, né? O nosso papel não é de acusar, né?
Mas nesse caso aqui, a pessoa ela tem conhecimento da palavra, né? Ela é um pastor, né? Ela está fazendo, né, tem um ministério na mão dela, né? E quando essa pessoa tem esse ministério na mão dela e ela está usando a palavra de forma distorcida, né? Essa pessoa ela tem que ser exortada, né? Ela tem que ser chamada a atenção, né? E engraçado porque a gente teve recentemente, né, um caso aí, o senhor Mário trouxe para a gente também, né, de um pastor que acabou visitando recentemente lá a comunidade dele. E ele teve essa oportunidade de exercer essa exortação. E ele recebeu o pastor em casa também, né? Então, ele teve a oportunidade de praticar justamente essa questão da exortação, né? De você, né, não se calar nesses momentos, né? Mas você poder trazer luz para aquilo, para que essa pessoa ela possa, né, ter um entendimento do que é correto ou não. Não sei, né, não sabendo se ele está fazendo isso de forma errada ou não, né? Mas a palavra foi colocada, a exortação foi feita, né? E acho que esse é o nosso papel, né? Mas uma outra coisa também que a exortação ela não pode ser feita para nossa vaidade, né? Não é para o nosso ego, né? Mas assim para edificação, né? Então, ele já estava comentando em outros capítulos, né? A exortação não deve ser feita em público, né? Não deve ser feito para chamar atenção para nós, né? Mas sim que, né, traga revelação para outra pessoa e ela possa ter um entendimento melhor do, do que é necessário ser feito, né? Apesar de que, como eu comentei há pouco, no caso do pastor, caso o pastor pise na bola, né, na igreja ali, use recursos de forma indevida, ou caia, ou enfim, a palavra diz para que a exortação seja um pouco mais forte aí nesse caso, né, para que sirva de exemplo, né? Bom, aí é algo, um assunto bem sensível, né? O último trecho aqui que ele fala no 12, no versículo 12, ainda tinha muitas coisas que vos escrever, né? Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saudam. Aqui que eu falo, né? Os filhos da tua irmã, ele está se referindo à igreja aqui, né? Os filhos da tua irmã, de uma outra igreja aqui, saudam os irmãos aí da tua igreja, né? João, ele usa as palavras de uma maneira muito íntima, né? Uma relação muito próxima, né? Filhinhos, né? A tua irmã, né? Então, bem interessante. É um capítulo curto, mas ele toca num ponto bem importante aqui, né? Vou abrir para vocês comentarem, gente. Eu lembrei agora do fato, eu sou uma pessoa um pouco meio irreverente, sabe? Uma ocasião aqui, não faz muito tempo, faz mais ou menos uns 4 meses, o pastor visitou um pastor lá de Rio Grande do Norte, ou não sei, foi Belém do Pará, eu sei que foi naquela região onde tem muito ouro, muito diamante, sabe? E esse pastor chegou aqui e o pastor recebeu ele com toda a honra, e ele veio com a família toda, sabe? E o pastor fez a maior propaganda na internet, convidando a cidade, todo mundo para participar, porque vinha esse tal pastor, não sei da onde, pá, e eu fiquei, né, na minha, né? Aí no dia o cara sentou, viu lá, a família dele toda, e a mulher cantou, e depois chegou a vez dele pregar. Aí ele começou a pregar, né? Começou a pregar e tal, e eu comecei a olhar e eu vi, eu estava mais ou menos. Eu não sentei naquele dia, eu não sentei na frente, eu sentei lá no meio da igreja. Mas de longe, rapaz, eu via que o ouro brilhava na mão do assim, a aliança, o relógio, sabe, subia aquele reflexo assim, parecia o senhorzinho Malta quando e o cara me pregando e levantava a mão e eu só vi o ouro brilhando. Saía, sabe quando você vê aqueles diamantes quando brilha? Rapaz, eu falei, meu Deus do céu, rapaz. Olha, você acredita que o cara fez o maior esforço, rapaz, para pregar e não teve. Não tinha unção, cara, não tinha unção, entendeu? O cara falou, 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 mas eu falei, meu Deus do céu, esse homem precisa se entender.
Ele tem que deixar essa pulseira de ouro, esse relógio de ouro, diamante, na casa dele, pô. Não dá para pregar com, sabe, irmão? Você ali, ó, só. Porque eu não via a pregação do cara, eu não consegui, entendeu, cara? Entrar no mesmo. E não foi só eu, não. Quando terminou o culto, eu chamei ele de lado. Olha só a minha intrepidez. Chamei ele de lado e falei, "Ô, pastor, o senhor vai me desculpar, mas eu não senti unção de forma nenhuma na sua pregação. Sabe por quê, pastor? Porque o seu relógio, o seu anel, essa pulseira de ouro que o senhor está usando aí, está chamando mais atenção do que a palavra de Deus que o senhor pregou ali em cima, entendeu? O senhor me desculpa, mas olha, eu não consegui sentir a presença de Deus nas suas palavras, porque cada vez que o senhor levantava a mão assim, brilhava, o seu anel brilhava, o seu relógio de diamante aí. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: me desculpa. Aí a mulher dele estava do lado, cara. A mulher dele falou assim, ó, olhou para mim assim, me perguntou meu nome, onde é que eu morava. Eu falei: eu sou evangelista aqui há 14 anos. Eu já vi muita gente vir pregar aqui. Mas eu estou dando um conselho para vocês, com humildade, vocês me perdoem. Eu fui errado em falar aquilo, meu pastor depois chamou eu e falou: Mário, você teve coragem. Eu falei: não, mas foi o que eu vi, foi o que eu vi. Amados, nosso mestre, ele, ele foi humilde. Até para entrar em Jerusalém, ele montou num jumentinho que não era nem dele. Nós precisamos, amados, não que você não precisa, que você tem que andar maltrapilho, não. Mas certas coisas, amados, você não pode ficar, sabe? No reino de Deus não cabe essas coisas, não, viu, varão? Sinceramente. É por aí não, vocês me desculpam, mas eu podei o cara. E depois a mulher dele veio me agradecer, viu? Depois ela falou: "Ó, moço, o senhor falou tudo que eu tinha que falar pro meu marido." Você vê como é que é as coisas, né? Então, às vezes, precisa uma pessoa de fora para abrir o olho da pessoa, meu. Tudo bem, o cara veio lá de Belém do Pará, não sei de onde, lá da região do ouro, mas o negócio brilhava, viu, cara? Aqueles diamantes brilhavam, viu? Quando o cara levantava o braço assim, brilhava. Não dava para ver outra coisa, só que o ouro do cara, meu. Falei: meu Deus do céu. Vocês me desculpam, viu, Marão? Vocês me desculpam, mas foi isso que aconteceu comigo aqui. E eu acho que João aqui, nessa palavra que o Fábio trouxe para nós, ele estava falando aqui com um ancião de senhora eleita, né? E os filhos. Para ela ficar esperta, tomar cuidado com as pessoas que ela recebesse na casa dela, né? Porque é aquele velho, o falso profeta, né? Pessoas que vêm em nome de Jesus e, e gostam de levar vantagem. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas pessoas. E foi citado, né? Aquele pastor que. Mas amém. Jurandir, está com oportunidade, meu querido. Falou isso, Mário, que a riqueza, né, cara, ela é um perigo, né? Ela pode ser uma armadilha para a gente, né? Esse pastor aí, que bom que o senhor teve essa oportunidade, porque de trazer essa luz para a vida dele, né? Para que ele pudesse ter esse entendimento, porque é muito fácil, né, se perder, né? Muito fácil se perder nos prazeres do mundo, né? E provavelmente ele estava usando isso como uma ferramenta de defesa, né? De empoderamento, né? E a humildade, não tem ferramenta mais forte do que a humildade, né? Do que realmente a gente se desprender dessas camadas, né? E glória a Deus, glória a Deus. Um ensinamento poderoso isso daí. Super grande. O Fábio, ele falou bem aí, né? Ó, o João, quando ele fala a senhora,
eleita e aos seus filhos, ele está escrevendo para uma determinada igreja, né? E aos membros daquela igreja, né? E quando ele fala da igreja em que ele está, né? Ele trata como se fossem ali parentes, né? Então, ele tá. João foi o último apóstolo, né? E ele já estava bem idoso quando ele escreveu. Então, as pessoas, quando vão ficando mais velhas, elas têm uma palavra diferente ao tratar dos outros. Todo mundo vira filho e todo mundo vira sobrinho, né? Então, tudo que acontecia com respeito à igreja de então, os apóstolos eram a palavra definitiva, era aquele que ia trazer a correção, né? Era aquele que ia levar para o caminho, porque afinal de contas foram homens que andaram com Cristo, tirando o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo diferente, né? Mas que foi reconhecido por apóstolo pelos outros. E essa primeira geração tinha passado. Aí quem que era a nova liderança da igreja, né? A nova liderança da igreja ficou mais dispersa, né? Não tinha mais a quem recorrer, já que os apóstolos eles já tinham falecido, já tinham partido, né? Então ficou ali aos pais da igreja, na verdade, né? Passada a geração dos apóstolos eram os pais da igreja, os discípulos dos apóstolos, mas eles não tinham mais aquela liderança, né? Aquele grupo que falava assim, não, é isso aqui que nós vamos obedecer e pronto, né? Então ele passa algumas instruções ali no sentido de que haviam judaizantes, haviam gnósticos, que é o caso mais específico que ele está falando, de pessoas que não reconheciam que Jesus havia andado na terra, né? Que ele havia se feito carne, que ele havia se feito homem, né? Como foi comentado aí ontem, né? Os gnósticos, os docetistas e tal. E como as pessoas, elas também já foi falado em outros estudos, acho que em Pedro, que elas viajavam de cidades em cidades e não tinha rede hoteleira, não tinha CVC, não tinha aqui, por exemplo, CVC, eu não sei qual que é a rede de viagens, né? Não tinha essa estrutura, as pessoas se abrigavam, elas ficavam na casa de alguns irmãos, né? E a partir dali eles pregavam a palavra. E algumas pessoas se aproveitavam disso, sim, né? Se aproveitavam da casa de pessoas mais humildes, mais simples, mais gentis, e ali, às vezes, até roubavam na calada da noite ali o que aquelas pessoas tinham, né? Mas hoje, se você pegar aí as igrejas, né? A Assembleia de Deus tem os seus missionários, tem as pessoas que vêm de outros estados, que o pastor, que a diretoria da igreja, que a liderança já reconhece, que às vezes a pessoa prega naquele ministério inteiro, né? Então ele vai de igreja em igreja, o evangelista, né, participando de congressos, mas ele vai com uma carta de recomendação, alguém telefona, alguém confirma quem é, tem uma carteirinha às vezes, né? Mas ele é bem quisto naquele ministério. Se ele for para uma igreja batista, por exemplo, provavelmente não vão dar o púlpito para ele, né? Porque as igrejas, elas têm muito cuidado para quem elas vão dar o púlpito, né? Muito provavelmente, se eu for numa igreja aqui visitar de um ministério que não me conheça, a pessoa não vai me dar oportunidade para pregar, ela não vai me dar oportunidade para falar, né? Por quê? Porque ela não me conhece. Então, quando nesse tempo aqui, né, passado, onde as coisas eram um pouco mais difíceis e as pessoas mais humildes, mais crédulas, ele diz assim, ó, essa pessoa que traz uma mensagem herética, essa pessoa que traz uma mensagem contrária à sã doutrina, que fala que Jesus não viveu em carne, ou que ele não ressuscitou, ou que ele não operou milagres, não aceita na sua casa, porque o objetivo dele é pregar a comunidade. Se você recebeu na sua casa, é como se você estivesse dando de acordo à pregação que aquele homem está tendo. Então, não receba, né? Normalmente essa orientação, né? Os pastores, eles já não, eles quem determinam quem vai pregar. Você pode conhecer uma pessoa e chegar no pastor e falar assim, pastor, eu conheço alguém e tal, e não sei o quê, e bababá. Ele é quem vai decidir se ele vai dar o púlpito ou não, né? Ele vai falar assim, não, eu não conheço. Irmão, desculpa, mas né, a gente não sabe a procedência. Muito dificilmente ele vai acatar, né? Mas naquele tempo as coisas ainda estavam ali permeando, estavam começando, né? Então, João dá essa instrução. Antes de receber alguém e dar o púlpito para ele, escuta, do que você acredita? Quem é você? Sobre o que você está falando? Né? Porque eu vou te dar o púlpito sem saber quem você é, sobre o que você vai falar, eu subir lá em cima. E aí você vai
na mesa da cozinha, você vai conversar algumas coisas com a minha família e você vai trazer um assunto diferente daquele que eu acredito. Então, é, era esse cuidado aí que João, na verdade, ele está se atendo, mas é com respeito a isso que você comentou, Fábio. Não é com respeito a um visitante qualquer, né? A pessoa ela pode ter uma fé qualquer, ela pode estar na rua, estar na estrada, e a estrada tem a regra da estrada para você ser gentil com as pessoas, põe ele para dormir no celeiro, não necessariamente dentro da sua casa, alguma coisa do gênero, mas ele não vai pregar para a igreja, você não vai dar púlpito para essa pessoa, né? Então, a mesma coisa a gente faz, e isso é muito pertinente quando você estava falando a respeito da oração. Você pode ter um parente que é de uma fé diferente que a sua. Você vai na casa dele, você vai pedir oração, uma oportunidade. Ele fala, escuta, eu posso aqui orar por vocês aqui nesse momento e tal. Mas quando ele for na sua casa, você vai dar oportunidade para ele fazer a mesma coisa. Isso que eu acho que seu cunhado quis colocar. Aí você vai falar assim, ah, não, mas meu Deus é soberano. Ah, não, mas meu Deus... Tá bom, querido, mas em palavras, em seres humanos normais, que não têm esse conhecimento da doutrina, isso pode não ser bem visto, né? Que nem estava falando assim, carnalmente falando, humanamente falando. É muito fácil chegar na casa do Mário, né? Independente de qualquer coisa, né? Meu irmão, parceiro, conhecemos há 1 milhão de anos, sabe de mim, assim como eu sei dele, e, vamos orar, vamos orar. Embora você não saiba o detalhe do conhecimento da pessoa, né? No geral, você está indo naquela crença de que está na mesma fé, né? Mas quando você pega alguém que já sabe que não é, você vai dar púlpito para ela. Então é nesse sentido que a pessoa fala da questão do outro, né? Mas nada impede que você, no seu espírito, você esteja orando, que você esteja intercedendo. Né? Eu lembro que meu filho, quando ele sempre passou férias, né, na casa dos avós, né? E era uma dificuldade, porque a fé deles era diferente, né? A forma de tratar era diferente. Então, quando ele chegava em casa, ele, a gente tinha que orar mesmo, né? Para falar, para, por quê? Porque meu pai, com certeza, neto, né? Ele frequentava lá o centro, mas cada vez que ele abençoava o neto dele, de onde que era a benção, entendeu? Então a gente ia lá, é maldade dele? Claro que não, né? Mas é uma questão de espiritualidade, é uma questão de mundo espiritual. Alguns vão falar assim, isso é bobagem. Então, tá bom, você acha que é bobagem, não tem problema nenhum, a amizade é a mesma. Mas quando o seu filho chega de determinadas viagens, de determinados lugares, bom é você ir lá, dar um abraço, colocar a mão sobre ele, repreender tudo que não provém de Deus, né? E como Jó fazia, não era isso que Jó fazia? Porventura, pode ser, quem sabe, talvez meus filhos tenham pecado e eu estou aqui oferecendo sacrifício por eles, né? Pô, mas os caras estavam almoçando, estavam tudo em família, de repente eles não estavam nem preocupados. Mas eu, enquanto sacerdote titular, estou, né? Então, essas questões espirituais, elas são muito, muito importantes. E no caso do Mário ali, né? A Bíblia, ela é muito clara sobre algumas coisas, né? E aí a gente volta à questão da forma de novo. Existe uma coisa chamada ética, né? O cara fala assim, pô, você não pode furar a ética e tal. A partir do momento que você tem uma determinação de Deus, ele te dá uma orientação, que você chega e leva uma palavra, tendo sido orientação de Deus, essa é a ética, você obedeceu a Deus, né? E a repreensão do Senhor, ela não tem ônus, ela não tem peso. Você tem paz quando você faz aquilo. O Senhor diz assim, vai lá, coloca a mão na cabeça daquela pessoa e determina. Você vai profetizar. Eu não conheço a pessoa, nunca vi, não sei quem é. Né? Mas se foi Deus quem determinou, se Deus determinou, não tem outra instituição, outra entidade maior do que ele. Mas você precisa ter certeza de que você está debaixo da autoridade de Deus para você fazer isso. Porque senão você arruma um problema do tamanho do mundo, né? Primeiro que você já está fazendo algo que não era para fazer. Segundo que você está fazendo a sua liderança passar vergonha, né? Então, se você estiver convicto, se você estiver certo de que você está sendo um instrumento de Deus para aquela exortação, vai e faz. É obrigação sua fazer, porque você está cumprindo uma ordem, e se você não fizer, depois você vai ser cobrado sobre isso. Agora, não é qualquer pessoa que pode ir falando o que pensa, o que acha, o que quer, entendeu? Então, só para deixar isso claro, né, que nós, para sermos vasos de honra na presença de Deus, a gente tem que ter muita convicção
do chamado e da determinação que Deus está dando e com respeito a essas exortações públicas, né, ou privadas mesmo que seja, tenha certeza de que Deus está no negócio. Amém? Isso é o que eu tinha para dizer. Amém. Rapaz, eu fiz uma coisa uma vez que Até eu estava porque, lembrando né, agora. Jurandir? Porque... desculpa, pai. Não, é, você conhece o jogador do Corinthians, Zé Maria? Não sei se vocês conheceram, se vocês já ouviram falar. Jogador famoso do Corinthians, Zé Maria. Eu tive a oportunidade de encontrar ele na Igreja Católica, que eu fui uma vez com a minha esposa e meu cunhado, e lá no centro de São Paulo. Eu não estou lembrado exatamente onde é que foi, eu não lembro o nome do bairro agora, mas eu sei que quem é que estava lá? Zé Maria, o jogador famoso, lateral do Corinthians. Ele estava ajoelhado numa imagem lá. Não sei agora se é Aparecida, se era Santo Antônio, São Pedro, São José, não sei. Eu sei que eu vi aquele jogador famoso ali, rapaz, dobrando naquele joelho, dobrando de joelho ali e rezando, né, cara? Aí eu senti no coração, olha só, era novo convertido, cara. Eu senti no coração que quando ele levantou, eu chamei ele de lado, falei para ele que ele estava no lugar errado, você acredita? Pode uma coisa dessa? Para você que quer adorar o Deus verdadeiro, você tem que ir numa igreja evangélica. Você está se dobrando diante da imagem. Ele ficou olhando assim para mim, estupefato. E eu tive essa coragem, cara, de falar isso pro rapaz, você acredita? Hoje eu fico pensando, mas rapaz, que audácia essa foi a minha, hein? Aí ainda falei É, pro meu cunhado, ele falou, você é louco, pô, como é que você faz um negócio desse? Eu falei, rapaz, eu senti no coração de falar isso para ele. Você vê se que Deus a minha fé, amados, é tão grande em Jesus Cristo, na palavra de Deus e naquilo que eu acredito, que é na hora assim, eu não meço circunstância não para falar aquilo que Deus coloca no meu coração, tá? então, Eu tive essa pachorra aí. Fala, Júlio. Deus, Deus colocando está certíssimo. O que eu estou falando é que a pessoa não pode, sem essa determinação clara do Espírito Santo, sair falando o que acha que deve falar, entendeu? Porque ela pode tomar uma invertida bem pesada, né? Mas a partir do momento que você Até... tem essa orientação, pode falar, James, pode falar. Não, desculpa, achei que você tivesse terminado. Só corroborando com o que você está falando aí, Jurandir, isso faz tanto sentido que se você faz, você incorre num outro pecado, né? Que é usar o nome de Deus em vão. Então, né? Agir em nome de Deus. A boa intenção ela existe, mas o grande problema, que nem putz, eu falo do livro de Jó, que é maravilhoso, né? Os amigos de Jó repreenderam Jó partindo do princípio que ele tinha pecado, não é isso? E falaram coisas legais, coisas importantes, coisas que se você pegar fora do contexto, você vai falar assim, putz, é maravilhoso. Só que para a situação de Jó não aplicava, entendeu? E aí Jó teve que orar pelos amigos dele que estavam julgando ele de forma errônea, embora você pegando o texto, falou, o que eles falaram é tão legal, é tão bacana, sim, mas ele não tinha pecado, entendeu? A questão não era essa, a questão não era o argumento, era a situação, né? Então, às vezes, nós caímos nessa coisa, né? Nós temos um bom argumento, mas não é aplicado àquela situação, né? E não é aplicado àquele momento. Ou Deus não te mandou falar aquilo naquele momento, que a pessoa também não estava preparada para ouvir. Então, tem várias circunstâncias, mas quando Deus determina, só vai. É isso. Quando Deus determina, só vai. Engraçado porque assim a gente vê como é importante a gente manter a comunhão com Deus o tempo todo, né? Porque quão difícil é a gente saber, né, distinguir o que que é do homem e o que que é de Deus, né? O que que é da gente, né, que a gente acha, que a gente, né, através do nosso conhecimento, né? E o que que é através da comunhão com Deus, né? Aquilo que Deus pediu para a gente estar fazendo. A gente ter essa sensibilidade, esse discernimento, né? Então, assim, como é importante a gente caminhar com ele o tempo todo, né? Tendo essa intimidade, né? Porque como o seu Mário aí tem essa confiança, por exemplo, que não, foi Deus mesmo, né? Foi ele que falou, eu vou lá fazer, né? E você não... Isso é só caminhando com ele mesmo, só tendo essa intimidade com ele mesmo, porque muitas vezes a gente, através do nosso
do nosso, né, conhecimento humano, do nosso intelecto humano, a gente às vezes toma uma atitude e depois lá na frente a gente tem que reconhecer de que eu errei. Eu errei porque eu devia ter feito de uma forma diferente, devia ter falado de uma forma diferente, devia ter... E aí isso aí é, assim, é o crescimento espiritual, né? Aprendizado, né? Mas, assim, é você adquirir uma, uma, um posicionamento onde você se sente confortável de que realmente não. Porque, assim, se a gente leva a palavra de uma forma abrupta, né? Que gera contenda, que gera briga, que gera. E não é esse o propósito que Deus quer, né? Mas se você leva a palavra, mesmo vendo aquilo que não está errado, mas você leva aquela palavra e aquela palavra que gera edificação, né? Então você tem certeza que aquilo realmente, né, veio de Deus, né? Então, isso é um processo, né? Isso é um processo de entrega, né? Isso aí é. Né? Ele foi legal porque ele não me respondeu, sabe? Ele ficou olhando assim para mim. Eu falei humildemente com ele, falei assim, sabe? Mas eu tenho certeza que Deus estava comigo naquele momento. Porque eu também não sabia o motivo que o trouxe ali, eu não sei. Eu sei que do jeito que eu falei com ele, ele ficou quieto assim, ele ficou calado. Falei, olha, está buscando Deus no lugar errado. Pode uma coisa dessa? Mas Não ele ficou é. calado. Porque a forma como você Então, traz uma palavra dessa, imagina, seu Mário, você falando uma coisa dessa, ele poderia ter voado no seu pescoço, mas como assim você está falando do meu Deus? Então, assim, é só Deus mesmo para poder ter, né, poder para abordar uma pessoa e falar isso. E a pessoa reagir de forma, né, que ele possa edificá-la, né? Porque a tendência é que a pessoa se arme e vá contra, né? Se mas eu, feche. eu falo para Mas vocês, eu imagina uma fiquei. situação, né? Imagina uma situação, o cara não, ele não é um, um frequentador, vou chamar de frequentador, né? Ele não é um cristão, seja da católica, enfim, que uma pessoa que está sempre ali em comunhão com Deus, mas ele talvez esteja passando numa uma situação difícil. O cara chegou no limite e não sabe mais a quem recorrer, ele fala onde vou na igreja, onde ele aprendeu quando ele era pequenininho com os pais e com os avós dele. Aí ele chega lá, cara, e ajoelha diante de uma imagem. Aí chega uma pessoa que ele nunca viu na vida e fala um negócio desse. Cara, pensa se não é Deus falando com ele. Isso aqui eu estou supondo, né? Mas assim, Pondo, né? É. Não, e tá certíssimo, porque quando a exortação é de Deus, a outra pessoa recebe de boa. Ela tem é, aquele impacto, ela recebe a presença de Deus, ela recebe aquela função de Deus, né? Então, assim, a única coisa que fica claro, porque isso vai ficar gravado e outras pessoas vão assistir isso, de repente, nós que estamos aqui temos algum tipo de experiência, mas quem escuta, de repente, não tem. É isso que a gente está falando. Quando você vai se levantar em alguma situação para trazer uma palavra, tem absoluta convicção e certeza de que aquilo é do Senhor. Porque você não pode sair falando o que você pensa, o que você acha. É só isso que a gente está dizendo, né? Que você, porque existe uma questão de ética, existe uma questão de autoridade, não se levantar contra as autoridades, não é isso? Então, porque uma coisa é você falar isso e ser tido como rebelde, você ser tido como uma pessoa, né, imprudente e tal. Mas quando é do Senhor, é isso que a gente está falando. Não tem, não tem, não tem. Você tem convicção, você fica em paz e muito provavelmente a outra pessoa ela vai receber. E o importante é você saber que você está sendo instrumento de Deus, é isso. Né? Mesmo que a outra pessoa não receba, mas você tem convicção de que você foi um instrumento de Deus, você está balizado. É isso. e eu acho que tem também uma chave aí, viu, Jurandir? É a comunhão. Você é usado quando você tem comunhão com Deus. Eu estava conversando com a minha esposa aqui um pouquinho antes do devocional começar. E hoje, somente hoje, participando desse devocional, que eu me dou conta do quão comum é 98% das pessoas, dos cristãos, se alimentam uma vez por semana, quando vão na igreja. E isso, eu falei, aí eu estava conversando com ela assim, eu falei, imagina se nós nos alimentássemos só uma vez por semana. A gente vai e come uma vez por semana, o nosso corpo físico. Nós íamos definhar, nós não teríamos força para trabalhar, nós não teríamos força para
fazer nada. E se a gente não tem um tempo, se nós não buscamos essa comunhão com Deus todos os dias, como é que a gente pode ter essa liberdade com Deus, essa comunhão com Deus, essa proximidade com o Espírito? Porque, assim, para nós que nos dedicamos a isso, é muito difícil não pecar. Nós pecamos o tempo todo. Para quem não está forte ali, alimentado, é mais difícil ainda. Muito mais difícil. Porque a vida, o mundo, ele suga, né? Sucumbe a gente. E uma série de ciladas o tempo todo. Então, quando você se alimenta, você está fortalecido. Se você se alimenta bem, você está fortalecido. Se você não se alimenta, como é que faz? Né? Então, eu acho que essa questão do alimento, de estarmos ali ligados na videira, eu acho que é a chave para ter esse discernimento se é algo que está vindo de Deus ou não. Não é que é certeza, porque qualquer um de nós aqui pode se equivocar, mas é mais fácil, né? Quando você está em comunhão ali com Deus, está se alimentando, está o tempo todo ali, seja um devocional, as orações, não é só a igreja nos domingos, né? É mais que isso, é buscar mesmo o Espírito de Deus ali. Então, eu acho que isso é uma chave ali para ser usado, né? Meu entendimento aí, Fei. É isso aí, filho. Deus nos dá autoridade. A partir do momento que você está em comunhão com Ele, você tem autoridade, entendeu? Você é uma autoridade. E Deus fala, você não tem que ter vergonha, você tem que ser, sabe, audacioso. Em tempo, fora de tempo. Ele fala assim, ó, em Miqueias 6:8, ó. Ele te declarou, ó homem, o que é bom? O que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. É o que Deus pede para mim e para você. Então nós estamos aqui, meu filho, todos os dias, você não sabe a força que isso nos dá, entendeu? A comunhão que nós temos com Deus. Isso é muito importante. O inimigo está furioso com a gente. Eu sempre falo para vocês, o inimigo fica furioso. Mas tenha fé, tenha confiança em tudo que você faz, Deus está com você. Cristo tem poder. Mas é aquele que está conosco. É que Amém? quer trazer o capítulo amanhã. O Jurandir trouxe ontem, né, seu Jurandir? Eu Amanhã posso trazer amanhã. Pode trazer, James? Posso. Pode? Tá. Então tá bom. Então, Mário, faz oração pra gente hoje e Sim, ora pelos irmãos que não Marinês não tá aparecendo. Preciso mandar uma mensagem para ela, ver se a dona Ruth esteja melhor também. deixa eu dar um testemunho rapidinho aqui. Eu nem ia comentar, não tinha pensado, mas a minha filha está me ligando aqui, o testemunho é dela, então vou testemunhar aqui. Né? Ela Glória a Deus. conversando, ela está aí na Austrália, né? Eu liguei um pouco mais cedo para ela, e aí ela falou, pô, pai, eu estou jantando aqui, não dá para falar agora e tal, não sei o quê. Mas ela estava com um problema de saúde que nenhum médico lá conseguia resolver o problema, e ela estava chorando de dor e já não estava aguentando mais, né? E aí ela falando para mim, fala, poxa, aqui a gente gasta uma grana e tal, e é de vídeo, e faz os exames e paga caro e nada está resolvendo e tal. Aí eu falei, filha, o que eu posso fazer por você é o seguinte, eu posso fazer uma campanha de oração, porque o médico dos médicos é o Senhor. Mas é o seguinte, campanha não é uma coisa que você faz de só menos, é campanha de oração. Você vai levantar tal horário, a gente vai ficar 1 hora aqui, vai orar, vai ler Bíblia, vai separar alguns cânticos de adoração, eu vou te mandar alguns versículos para você ler, você vai mergulhar na presença de Deus e vai buscar esse milagre, né? Então, não é oferecer sacrifício a Deus que não me custe nada, né? Aqui no Brasil a gente tinha aquela brincadeira do crente 6 horas, né? Ô, 6 horas por mim, 6 horas por mim, e ele mesmo não orava por ele, né? Falou assim,
E você não ora por você? Ah, tem tanta gente orando por mim que eu nem preciso, né? Não tem essa de crente 6 horas, não. Dobra o teu joelho aí, irmão, e paga preço. Vai fazer jejum, vai, né? Quanto mais você se aproximar de Deus, isso que a gente está falando, mais você se aproxima do trono, você dobra o joelho ali, você consagra, você busca aquela bênção que você precisa, né? Então, assim, quem precisa do milagre é você. Eu vou te ajudar nesse processo, eu vou interceder junto com você. Então, você aí na Austrália, eu aqui no Brasil, você vai separar uma hora que seja melhor para você, e você vai. E nós pegamos ali para fazer a leitura da palavra, né? E durante um mês, né? E aí, ela me mandou aqui a mensagem hoje, né? Ela falou assim: pai, eu fui curado através da campanha, não estou sentindo mais nada e tal. E aí eu estava falando: ó, então você agora continua alimentando o teu espírito, né? Porque às vezes o que vem sobre a carne da gente não é porque você. A gente é carne, a gente sente dor, nós somos corpo físico, a gente vai passar por algumas coisas, mas tem alguns puxão de orelha que Deus nos dá, que é para a gente se voltar para Ele de vez em quando, né? Fala assim: ô Senhor, eis-me aqui, Senhor, né? Então, são formas que às vezes a espiritualidade pode acontecer, de que você fala assim: não, realmente eu estava muito longe, eu estava muito distraído, eu estava, né? Não é questão de estar perdido, de estar condenado, de estar no inferno, não é nada disso. Mas você às vezes está tão apegado com as suas coisas, com as nossas coisas materiais, que a gente deixa um pouco o espiritual de lado. Aí vem essas situações na vida para que a gente possa, de repente, voltar. Para esse caso específico, essa é a minha interpretação, tá? Para outros casos aí, outras interpretações há de haver, mas para essa. E aí eu falei para ela: agora eu te mando aí textos da palavra, te mando os vídeos que a gente, né, tem participado aqui, te mando algumas recomendações de livros evangélicos, e eu espero que você esteja se apropriando de alguma coisa disso para continuar nessa proximidade com Deus. Não é ameaça de dizer: se não fizer vai dar acontecer tudo de novo. Não é isso, né? Mas é uma forma de continuar alimentando isso que o James está falando no nosso dia a dia. Ir à igreja é necessário, tem lá a comunhão com os irmãos e tal, mas não é isso que faz de você um cristão. Não estou dizendo que a pessoa não tem que ir na igreja, pelo amor de Deus, eu vou na igreja e recomendo que a pessoa vá, mas eu digo assim, é o dia a dia, é o momento, né? Você é filho do seu pai, você casa, você constitui outra família, você vai cuidar da sua vida, mas de vez em quando você está passando por ali, né? E aí, pai, estou telefonando, né? E aí, pai, como é que tá? Tá tudo bem? Não tá tão bem, né? Então, de vez em quando a gente esquece de visitar o pai, né? Então, fica aí o testemunho, né, da cura, né? Que ela testemunhou mesmo da cura, e dessa busca, dessa oração, dessa intercessão, porque Deus, a oração do justo pode muito em seus efeitos? Sim, pode, lógico, a gente crê firmemente nisso, mas quando você for fazer uma campanha por alguém, traga esse alguém junto, não fique orando sozinho pela pessoa e deixando o crente 6 horas, não. Amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Obrigado pelo Querido testemunho. Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu estou aqui diante da Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, para te agradecer, Senhor, por esses momentos vividos na Tua presença, Pai, e para interceder pelos meus irmãos, ó Pai, por aqueles que estão presentes e aqueles que estão ausentes, Senhor. Eu não sei o que se passa, Senhor, mas a irmã Marineide, Senhor, já há alguns dias não faz parte do devocional, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja visitando ela, Pai, espiritualmente, Senhor. Não sei o que ela está passando, Senhor, mas eu te peço, Senhor, entra com providência na vida dela, Pai. Ela está precisando vender aquela propriedade, Senhor, é o desejo do coração dela, Pai. Oh, Deus, envia um comprador ali, Senhor. Alguém que possa comprar a propriedade dela e que ela possa fazer um bom negócio, Senhor. Que ela não venha ser enganada ou se aproveitar de alguém, Senhor. Que ela faça algo justo, Senhor, que sejam, para que ambas as partes sejam contentes naquilo que fizer, Senhor. Eu sei, Senhor, que nós todos, ó Pai, às vezes nos usufruímos destas coisas, mas o Teu Espírito Santo é que confirma todas as coisas, ó Pai. Abençoa meus filhos, ó Pai, o James e o Daniel, Senhor. Abençoa a Rosa, a Zênio, o Elias, a Roseli, o Ramon, a Raquel, a Rosana, Senhor. Enche eles da Tua graça, Senhor. A Pati, Pai. Também a Manuela e a Beatriz, Senhor. Que eu possa, Senhor,
contemplar, Senhor, a tua presença na vida deles, ó Pai. Enche do teu espírito, Senhor, que nada nem ninguém venha separar, Senhor, do teu amor. Abençoa, Senhor, também o Douglas, Pai. Abençoa, Senhor, a sua esposa, Daniela, o Felipe e o Pedro, e o seu Cristiano, a sua esposa e sua família, Senhor. Oro também, Senhor, por todos os meus irmãos em Cristo, Senhor, pelo Carlinhos, ó Pai. Oro também, Senhor, por todos aqueles, Pai, que vão ouvir esse devocional, que vão assistir, que vão escutar, Senhor. Ó Pai, que o Senhor faça diferença na vida deles, ó Pai. Que nós estamos aqui, Senhor, em teu nome, Senhor. Eu sei, Pai, que nós precisamos da tua presença, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa cada vez mais e mais, Senhor. Abençoa o Fábio, os familiares dele que estão na casa dele, Senhor. Oh, Deus, que haja compreensão, que haja bom entendimento, Pai. Que possa, Senhor, compreender que só o Senhor é Deus, Pai. Que hoje somos diferentes, Pai. Nós somos guiados pelo teu Espírito, Senhor. Oh, Deus, tira toda mágoa, todo ressentimento, Pai. Todo espírito de angústia, Pai. Toda tristeza. Traz, Senhor, o encorajamento em nossas vidas, oh, Pai. Otimismo, garra, compreensão, para que possamos prosseguir firme na tua presença, buscando cada vez mais a tua face, Senhor. Oro também, Senhor, pelo bem, o Benjamin, o filho da irmã Ruth, Senhor, que nos pediu oração, Senhor. Que o Senhor possa estar ressarcindo não só a saúde dele, mas dela também, Senhor. Tua serva, Senhor, não está presente hoje. Oro também pelo Lucas, a sua esposa, a sua família, Senhor, seu pai, que se converteu recentemente, Pai. Que eles prossigam firme na tua presença, Pai. Livra, Pai, das tentações, do maligno, Senhor. Guarda-os no teu átrio, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Oro pela minha esposa, Senhor, pelas minhas filhas, a Débora, Senhor, a Jéssica e a Diane, Senhor. Oh, Pai, se alguma delas está afastada do Senhor, Pai, que o Senhor possa alcançá-las, trazer de volta para o teu átrio, Senhor, o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Oro também, Senhor, pelo filho de Jurandir, Pai, pelas filhas dele, Senhor, que estão na Austrália, Senhor, que o Senhor possa estar, Pai, protegendo, guardando, Senhor, e livrando de todo mal, Senhor. Abençoa Maria, abençoa a Teresa, o Macedo, Senhor, e a Helena, Senhor. Depois que perderam seus filhos, nunca mais falou conosco, Pai. Se afastou de nós, ó Pai. Não sei porquê, Senhor, mas tira todo o espírito, Pai, que pode impedir a nossa amizade, Senhor. Eu não sei o que aconteceu com eles, ó Pai, mas nunca mais falou conosco, Pai. Tira, Senhor, toda mágoa, todo ressentimento, Pai. Ajuda eles, ó Pai, nesta caminhada, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Deus. Faça-nos, ó Deus, que tenhamos um dia, Pai, neste lugar, Senhor, na tua presença, Pai. Abençoa, Senhor, o meu filho aí na Austrália, Senhor. Enche ele da tua graça. É o que eu te peço, Pai, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E tenhamos um dia de paz, uma noite com meu filho lá na tua presença, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. A gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.